Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Como todos sabem, já passou na TV todos os acontecimentos que ocorreram, porém vamos analisar do ponto de vista legal. Essa prisão do Daniel Silveira iniciou lá no inquérito de fake news aberto pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou ali agindo de ofício para a abertura desse inquérito policial. Primeiro, a gente já faz esse ponto de observação, que no inquérito de fake news, o próprio Supremo Tribunal é a vítima, é o acusador e irá também julgar quem ali estará indiciado. Então vejam, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal acaba agindo nas três posições do processo penal: vítima, acusador e julgador. Obviamente que isso não é correto e não concordamos com essa postura. Diante desse inquérito policial instaurado, que foi ali averiguado os fatos do deputado federal Daniel Silveira e ocorridos a sua prisão. É importante, eu acabo relatando a vocês que eu assisti o vídeo. É lamentável as palavras que foram proferidas. Já coloco de antemão que não concordo em nada do que foi ali falado, do que foi colocado pelo deputado. Porém, do ponto de vista da legalidade, e é para isso que nós estamos aqui, temos que analisar a conduta da prisão e a conduta processual desse caso. Obviamente que o primeiro ponto que eu quero colocar e divergir é a questão do crime. O crime imputado ao deputado, o Supremo, ali numa ginástica do ministro Alexandre de Moraes, para justificar e fundamentar o flagrante, colocou como se fosse um crime permanente. Porém, ao meu ver, ao meu modesto entendimento, eu acredito que não se trata de crime permanente, e sim um crime instantâneo de efeitos permanentes. Isso tem uma distância e tem, obviamente, complicações distintas, até porque a consumação do delito ela não perdura no tempo, até porque o crime é praticado, tem um efeito instantâneo, o seu efeito que é permanente, ao contrário do que salientou na decisão o ministro Alexandre de Moraes. Porém, vamos passar por cima disso, vamos ver as outras questões em relação ao artigo 53 da Constituição Federal. O artigo 53 da Constituição Federal imputa ali, dá total imunidade aos deputados que, nos seus discursos, nas suas palavras que são proferidas. Porém, obviamente que não é um salvo-conduto para que os deputados ali possam, de qualquer maneira, falar o que bem entender. E isso já foi julgado até pelo Supremo. Eu vi uma decisão da ministra Rosa Weber, no qual ela foi parecido um caso de um outro deputado federal, que também em discurso de ódio contra os negros, racismo, enfim, colocou palavras ali totalmente inadequadas e também totalmente ofensivas. Não é garantido a ninguém ofender ninguém, e as palavras que foram proferidas ali pelo deputado certamente enquadram nesse perfil e nessas decisões anteriores também que já foram tomadas. Porém, a questão processual é o que nós estamos colocando aqui para vocês. Vejam, primeiramente, em conta do crime de flagrante, no entender do ministro, foi autuado em flagrante delito o deputado federal Daniel Silveira. Muito bem, qual seria ali a primeira providência que deveria ter sido tomada? Porque temos que lembrar que o flagrante ele é pré-cautelar, ele não é uma prisão cautelar, e sim pré-cautelar. Qual que é a diferença disso e para que serve essa prisão do auto-prisão em flagrante? Na verdade, a análise do 310 do Código de Processo Penal acaba totalmente divergindo das decisões que foram tomadas, porque inicialmente, quando alguém é preso em flagrante,
já imediatamente analisa-se o artigo 310 ali em 24 horas para que seja até realizada a audiência de custódia. A primeira parte do 310 que nós temos que analisar para ver se enquadra, se ele está perfeitamente de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, que fala que ali qualquer do povo pode prender, mas as autoridades devem prender. Há uma grande diferença e uma distância enorme de deve, de poder dever e de quem pode simplesmente prender. Pois bem, a análise da segunda parte do artigo 310, que deve ser feita ali na audiência de custódia para saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou não. Porém, isso também não foi feito, até porque não houve nenhum pedido de prisão preventiva para o deputado Daniel Silveira. Então, vejam, não temos ali nenhum pedido do Ministério Público e nem representação do delegado de polícia. O Supremo já referendou que esse tipo de postura, o juiz de direito não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva sem qualquer pedido do Ministério Público. Então, seria no máximo ali a decisão do juiz o quê? Colocar em liberdade provisória o deputado imediatamente. Porém, vamos analisar antes. Ainda que no flagrante houve ali principalmente não houve a chancela do parlamento em relação à prisão de flagrante, até porque foi marcada a primeira audiência de custódia. Porém, depois da audiência de custódia é que houve ali a chancela do auto de prisão em flagrante em relação à prisão. Teríamos que ter novamente uma nova audiência de custódia, até porque a primeira, que foi só para inglês ver, essa que é a grande verdade, não houve análise dos requisitos e até do que para que serve a audiência de custódia. Então, dessa forma, é totalmente ilegal essa prisão e totalmente em desconformidade com os artigos do Código do Processo Penal e principalmente com a lógica penal, a lógica processual penal. E essa audiência de custódia que acabou não servindo para nada, a grande verdade é essa, temos que analisar também a questão da competência. A competência em relação ao julgamento do crime que foi cometido é um ponto também muito observante, muito bem observado, para que a análise da defesa possa simplesmente questionar esse julgamento. Na ação penal 937, julgada pelo Supremo, ficou ali decidido que as palavras, os crimes que foram cometidos fora do mandato, ou seja, que não tem a coligação com o mandato do parlamentar, não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, tanto a denúncia que já foi ofertada, quanto o próprio fundamentação do flagrante, imputam ao deputado que, na verdade, não há nenhuma correlação com o seu mandato, os crimes que foram cometidos de maneira permanente, que possam ali simplesmente imputar a competência ao Supremo Tribunal Federal. Qual seria o correto, então, a competência? Juiz de primeiro grau. Já que não há nenhuma correlação do mandato do deputado com as palavras, com os crimes cometidos, até então em tese, o julgamento deveria ocorrer no primeiro grau, para que ali pudesse enfrentar todas as questões do crime supostamente cometido. Então vejam, diante dessas inúmeras considerações, esse caso ainda vai dar o que falar, teremos várias fases que irão ocorrer desse caso, mas a meu modo de ver aqui, humildemente, eu vejo que há inúmeras ilegalidades e inúmeras questões processuais que podem levar cair por terra toda essa acusação. Beleza? Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixa os comentários aqui para a gente bater um papo e responder todos eles, tá bom? Forte abraço. Avante defesa!